Dia desses, eu acompanhei uma entrevista da Rita. A Rita é uma mulher de 29 anos e ela concedeu uma entrevista muito interessante ao Luiz Nassif. A Rita tem problemas sérios de saúde, inclusive doenças raras. Ela tem duas causas para problemas de imunidade. Então o organismo não reage a corpos estranhos. E ao mesmo tempo ela tem um problema crônico de autoinflamação. Então, quando essa inflamação se dá nos braços, nas pernas, nos pés, são dores terríveis, mas ela suporta ali em casa. O problema é que a inflamação muitas vezes ocorre em órgãos vitais. Pode ser o fígado, pode ser um dos rins, ou os dois rins, ou um dos pulmões, ou os dois pulmões. Pode ser o coração. E aí, claro, é hora de correr para o hospital, porque aí já não se trata de suportar dor, mas de tentar sobreviver. E ela aderiu a um plano de saúde da Amil, isso há 6 anos. Cerca de 6 anos, ela virou segurada dessa operadora. E na época, a mensalidade era de R$600. Aí veio o diagnóstico, doença rara, e a fatura agora chega a cerca de R$3.000. Ela pagava 600, paga 3.000. Todo mundo ajuda, tal, consegue pagar, não há alternativa. Ela precisa do plano. Não há alternativa. E até porque o hospital não é algo eventual na vida da Rita. Vira e mexe, ela tem de ser levada para o hospital. Porque a inflamação, essa autoinflamação, atinge um órgão vital. Então ela precisa do plano de saúde. Não é rica. Não, teria de ser milionária, né, para poder pagar contas hospitalares sem ter um plano de saúde. Só os milionários podem fazer isso. E nessa correria, um dia a Rita percebe que chegou um e-mail. Esse e-mail era do plano de saúde, da Amil, informando que o plano seria cancelado unilateralmente. E dizendo que eles davam esse aviso com o coração partido. Davam esse aviso com constrangimento. Mas o aviso estava dado. O plano seria cortado unilateralmente. E ocorreu uma dessas infecções que exigem um tipo específico de medicamento. Seriam 10 aplicações. Ela solicitou à operadora e chegaram 5. Porque essas 5 correspondiam exatamente aos dias que faltavam para o fim daquele mês. Portanto, a operadora quis dizer, olha, a partir do primeiro dia do próximo mês não temos mais nada a ver com você. Mas ela teve de ir para o hospital. E aí foi a correria, porque o hospital exige a autorização da operadora. E a pessoa lá, entre a vida e a morte. Mas cuidemos da burocracia, né? Então, precisamos da autorização. Isso hoje é muito rápido, né? Hoje você não tem de ir lá, levar papel, não sei o que. Você pode providenciar isso por meios eletrônicos aí com rapidez.
Só que a resposta foi não, 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 até que foi dito ao pessoal da operadora: bom, teremos de ir ao judiciário mais uma vez. E aí permitiram que o hospital fornecesse o tratamento necessário. E ela falou uma frase que no caso dela é literal: cortar o plano é cortar nossa vida. No caso dela é literal. A Rita diz que isso ocorreu depois da Amil ser comprada pela Qualicorp, que começou a cortar os planos em grupos. Primeiro, os idosos, aqueles que tiveram a ousadia do envelhecimento. Ousaram ficar velhos. Depois, os pacientes com autismo. Isso é de uma crueldade peculiar, né? Peculiar. Isso é uma iniquidade. E depois dos idosos e dos pacientes com autismo, os pacientes graves, em tratamento oncológico, autistas com terapias constantes. E ela diz o seguinte: eles falam na carta que apesar de todo o reajuste que estão fazendo, ela pagava 600, agora paga 3.000. Eles não conseguem cobrir as despesas. E que esses pacientes estão gerando prejuízos. Mas que eles entendem a angústia que os pacientes estão passando e estão disponíveis para nos ajudar a procurar a saída. Mas que saída? Como é que vocês vão ajudar essas pessoas? Dizendo: vão para o SUS. Ou alguém acha que essa moça de 29 anos, ou que essas crianças com autismo, em tratamento constante, ou que esses idosos, esses velhos, ou os pacientes em tratamento oncológico, conseguem facilmente um novo plano individual? Tem operadora que nem quer saber, até porque plano individual, ele está sujeito a um controle maior, se bem que é um controle fragilíssimo, né, da Agência Nacional de Saúde, que trabalha muito mais como defensora dos planos. Outro dia, aqui na Bandeirantes, a Lana Kahneman dizia que ela recebeu a seguinte informação: que esses cortes, que não são só dessa operadora, isso é feito em conjunto, né? São planejamentos cartelizados. Nós vamos fazer isso, todo mundo junto. E aí, que esses cortes alcançariam, assim, numa primeira levada, mais de 100.000 pessoas. Titulares. Ou seja, em muitos casos você tem os dependentes. Mais 3 pessoas, mais 4 pessoas, mais 2 pessoas, não importa. E aí, o caso da Rita foi um de muitos. E o assunto chegou lá na Câmara dos Deputados, chegou no Senado, chegou no governo. O Ministério da Saúde também não fala nada. Fala nada. A Agência Nacional de Saúde não é governo. Essa foi, assim, uma terceirização que o Fernando Henrique fez com as agências, né? Mas elas não são governo. E políticas públicas exigem ações e decisões governamentais. A agência tem o dever de fazer com que a lei seja cumprida, que nesses casos específicos, não importa se é a Agência Nacional de Petróleo, de Saúde, de Energia,
que a Constituição seja cumprida, que direitos sejam respeitados, que contratos sejam respeitados. Mas olha que respeito. Ô Rita, não queremos mais você. Está muito caro. Estamos de coração partido. Está muito caro. E alguns milhões que pagam e não usam. Graças a Deus. Não geram despesas. Pagam por precaução. Porque não podem entrar no hospital privado sem um plano de saúde. Não é? Precisam do plano. É claro que alguns que são muito ricos também têm planos de saúde. Mas aí já é colocado um preço, né, para que o muito rico tenha exatamente a situação que ele gosta, não ser incomodado. Então ele paga uma bufunfa, mas não tem incômodos. Já o sujeito que paga ali, para ele é muito dinheiro, muito dinheiro. É uma parte muito importante do seu orçamento. Mas ele paga por isso. E se a filha, e se o filho, e se a mãe precisa de um atendimento, precisa de uma internação, como pagar isso? Tem o SUS, é verdade. O SUS é um sistema formidável, como conceito. Mas a demanda num país muito pobre, ou, para sermos corretos, um país muito rico, com uma população majoritariamente muito pobre, e essa é a injustiça óbvia, evidente, notória, patente, histórica, crônica, e que se manifesta de diversas maneiras, inclusive assim. Essas iniquidades dos planos de saúde, elas são mais um fruto desse sistema de injustiças sociais e econômicas. Esse sistema de opressão permanente sobre a maior parte da população. Mas essa grande parte da população tem uma única arma. Ela vota. Então o assunto chegou no Congresso. Aí o Arthur Lira falou, opa, vamos conversar. E a nota diz o seguinte: em reunião realizada agora há pouco com representantes do setor, ou seja, dos planos de saúde, acordamos que eles suspenderão os cancelamentos recentes relacionados a algumas doenças e transtornos. Não é para todo mundo. Em alguns casos, eles cancelarão ou suspenderão, o verbo é suspender, os cancelamentos, porque cancelamento é definitivo. Suspender não. Suspender sugere algo provisório. Suspenderemos até que encontremos uma solução. O cancelamento é definitivo. E o que foi cancelado já há algum tempo, cancelado está. São os recentes, de agora. E nos últimos meses, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, tem aumentado o número de queixas de consumidores sobre o cancelamento unilateral. E olha só o que eles disseram, eles do IDEC. Na prática, as operadoras entendem que podem expulsar, olha o verbo utilizado, expulsar usuários de suas carteiras e definir os contratos considerados indesejáveis, discriminando as pessoas que, por sua condição, representam maiores despesas assistenciais.
Isso é iníquo. É uma iniquidade. Mas o interessante é que quando houve essa reunião, veio um alívio. Pô, os caras concordaram com uma suspensão. Percebam que há um tom de benevolência. Como se as operadoras estivessem fazendo um favor. Pô, o cara é presidente da Câmara, não é? Sabe como é? As relações patrimonialistas no Brasil. O poder econômico precisa do poder político, o poder político precisa do poder econômico. Nesse momento, esse cara expressa uma parte importante do poder político. E ele está querendo conversar, vamos suspender as coisas recentes de algumas doenças, tal. É como se fosse um favor. E a lei? E a lei? É um pedido do Arthur Lira? E o resultado pode ser temporário? Ah, mas dá prejuízo? Que prejuízo, cara? Uma empresa dessa é colocada à venda, aparecem 4, 5 grandes grupos disputando a compra. Por quê? Porque amam a saúde suplementar? Não, porque dá dinheiro. É investimento. É como esses grupos que investem em escola. Não é? Hoje você tem muito isso, investimento em educação. E, obviamente, com a lógica do lucro mais rápido, maior, que for possível atingir. E aí você começa. E também as relações políticas. Tá vendo o Paraná lá? O Ratinho quer privatizar 200 escolas públicas. Está tendo manifestação, os professores estão nas ruas. Ideia que agrada também o governo de São Paulo, o governo de Minas. E os caras entram nessa porque dá lucro. E como é que eles vão fazer isso dar lucro rápido? Cortando custos. Cortar ainda mais no ensino. E na saúde é a mesma coisa. Então qual é a ideia? Lucro rápido e grande. Cortar custos. Ah, esses pacientes aqui estão dando despesa. Queremos gente que pague e não use. Ou que use pouquinho. Sabe como é que é? Faz um examezinho de imagem 2 vezes por ano, 1 vez por ano, 1 vez a cada 2 anos. Né? É isso aí. Ah, essa moça está doente. Essa moça tem doença crônica. Toda hora ela vai para o hospital. Ela pagava 600, agora paga 3 mil. Não, mas dá prejuízo. É muito hospital. Corta. Coração partido, hein? Mas corta. Aquela criança tem autismo e ela faz uma terapia que é constante. Não dá, é muito caro. Né? É muito caro. Então nem aí. A ideia é essa, isso custa muito. Corta. Pô, aqueles lá ficaram velhos, pô. Vão começar a usar isso toda hora. Corta. Aquela pessoa tem câncer. Corta. E a lei, pô? Ou é só o papinho com o Arthur Lira? E aí, presidente, poxa vida, que honra. Vamos atender, vamos suspender. E aí anunciou, ó, suspenderam. O que é isso? Um papo, um favor? Uma benevolência? E a ministra da Saúde? Tem que falar alguma coisa, tem que se posicionar. A agência não é o governo. O governo tem que falar alguma coisa. O Supremo, onde é que está a lei? Que direitos? Porque é óbvio que direitos estão sendo atacados. Cabe ao Supremo dizer quais. Estabelecidos em quais artigos.
e afirmar em nome do Estado, não pode. Há projetos, tanto em assembleias legislativas, inclusive em São Paulo, e há também no Congresso Nacional, para tentar estabelecer mais garantias. Mas há princípios. Princípios estão na Constituição. Independentemente de as leis não terem sido votadas nas assembleias ou no Congresso, há princípios constitucionais sendo atacados. Eu não vou nem falar que princípios humanos estão sendo atacados, porque isso soa como uma anedota. Para quem está preocupado em garantir, aumentar e tornar mais rápido o retorno, o lucro. Lucro. Depois que todas as despesas foram pagas, todas as dívidas, todo o custo, o que sobra? É preciso ampliar, aumentar. E qual a maneira de fazer isso? Vamos cortar. Vamos cortar. Mas, como disse a Rita, e repito, no caso dela, não é uma frase de efeito, no caso dela é literal. Cortar o plano é cortar a vida. Vocês estão de coração partido? Leram 3.000 vezes o e-mail antes de enviá-lo, mas disseram não tem jeito. Teremos de mandar mesmo com o nosso coração partido. Escutem, é a vida dela, cara. Não tem jeito, não tem saída. Ela não escolheu, aos 29 anos, ficar na cama com múltiplas infecções, inflamações, que às vezes atingem órgãos vitais. Ela fez o plano, aí veio o diagnóstico, aí aumentaram 5 vezes o valor. 5 vezes. De 600 para 3.000. E ela paga, dá um jeito, porque é vital. Como é que ela vai entrar no hospital sem o plano? E ela vai ter de entrar no hospital. Não tem saída. Ela paga. E aí, a turma do coração partido diz para ela: não queremos mais você. E tudo que o Estado brasileiro consegue é uma suspensão de cancelamentos, um favor numa reunião entre o poder político e o poder econômico. E isso se reproduz na relação do cidadão com os bancos, na relação do cidadão com o Estado. Isso se reproduz na relação do cidadão com o patrão, com a lei. Arrancam-lhe direitos, chamam de reforma, arrancam-lhe a aposentadoria, arrancam-lhe a pensão. E agora querem arrancar a vida, meu caro Ronald Mendes.